Pois é, minha gente, olha, hoje eu estou tendo o grande prazer, né, de receber aqui no nosso estúdio a presença da presidente do Tribunal Regional do Trabalho na Paraíba, a desembargadora Hermenegilda Costa, e ela, Hermenegilda Leite, né? É Leite Costa, né? Leite Machado, perdão. É Hermenegilda Leite, que está aqui com a gente, eu queria lhe agradecer muito. Eu sei, a gente sabe o que é que não deve ser a responsabilidade de dirigir um tribunal daquele tamanho, não é brincadeira não, né, doutora? Desembargadora, seja bem-vinda. Abelardo, eu é que agradeço e manifesto aqui a minha alegria de estar aqui com você, porque a gente não se conhece, mas eu já o conheço há anos, desde que eu cheguei aqui na Paraíba. Já pensou? Sei, salvo engano, acho que você é irmão de Nara Irmão da Jurema. Nara, Então, exatamente. assim, sempre acompanhei o seu trabalho e aconteceu até um episódio que ninguém sabe, a não ser a pessoa que foi homenageada há Aham. algum tempo atrás, a desembargadora Ana Madruga, ou foi a desembargadora Ana Clara. Foi Sim. receber um troféu, Heitor Falcão. isso, e eu ia prestigiá-la lá. Era até Aham. no Hotel Tambaú. Sei. Mas eu Foi. estava tão cansada e eu adormeci. Eu achava que eu ia acordar. Aham. Eu só acordei no outro dia. Eu E digo, foi. que... Então, eu nunca esqueci desse episódio, eu nunca esqueci que existe esse troféu. Quer dizer, eu já lhe conheci. Então, para mim, o prazer é meu estar aqui com você. Muito obrigado. Eu posso fazer uma observação pessoal? Sim. Você é muito descontraída, você é uma pessoa muito leve. Eu vi você lá naquela sua posse, né? Fiquei encantado com a sua leveza no palco, a maneira como você. Porque a gente pensa quando uma pessoa exerce determinada função pública, né? Com muitas responsabilidades, a pessoa é aquela pessoa quase inatingível, né? Você chega perto, já fica porque a pessoa, mas você realmente confere a quem conversa com você também que possa se sentir mais à vontade, como é o caso hoje aqui. Pois é, Belardo, eu não recordo o seu, acho que era de Che Guevara, eu não consigo lembrar a expressão, ai que endurecer, mais ou menos assim, É, sem perder a sem ternura. perder a Então, eu ternura. acredito que a gente pode. Eu acho que isso, salvo engano, não sei se foi de Fidel Castro, foi algum líder Desses político aí, aí eu não que, me que lembro falou. exatamente. Então, você Ai, que endurecer sem perder a ternura. Isso. Então, eu acho que é isso que eu tento fazer. Há momentos, como às vezes eu tenho uma fisionomia muito sisuda, É, eu lembro nas salas de audiência, e as pessoas ficam assim assustadas, é porque eu isso, tenho realmente uma fisionomia sisuda quando eu não esboço um sorriso. é Então a isso. pessoa pensa que eu sou muito brava, que eu sou isso e aquilo outro. Não, sabe? Quando começa a conviver É e ver verdade, que é não há só a necessidade cara de a de gente ser, sisudez. né, com aquela, a gente porque está exercendo uma função, você se transformar na sua personalidade, né? Não. Mas, desembargadora, a senhora me falou aqui quando chegou que a senhora é do Ceará. Será Então eu só queria assim que a senhora resumisse um pouco, para quem está em casa, que não lhe conhece, aí essa desembargadora lá do Tribunal Regional do Trabalho, aqui da Paraíba, e ela veio da onde? Eu de queria que onde você saiu? desse um pequeno resumo. De onde saiu? Uma pequena síntese. Eu nasci em Lavras da Mangabeira. Foi onde eu passei a minha primeira infância, lá no interior do Ceará, bem próximo aqui já à fronteira do Ceará com a Paraíba. E é. Aí, aos 10 anos de idade, a gente mudou, meus pais mudaram para Juazeiro do Norte. Aham, E aí continuei estudando lá em Juazeiro. aham. Quando eu terminei o segundo grau, não lembro, Sim. não sei mais qual é a terminologia hoje, e Aham, aí fiz o vestibular lá na Faculdade de Direito do Crato, e aí terminei o curso de Direito, e eu aham. queria a magistratura, porque eu não saberia advogar, porque eu não E sei era, cobrar. né? Quer dizer que foi uma coisa que você se predeterminou a fazer o que você queria. Sim, e aí eu fiz o concurso inclusive no Maranhão, para juiz do trabalho, fui aprovada lá Já e pensou? fui aprovada também aqui na Paraíba. Só Sim. que assim, muito jovem, eu não tinha noção de como se desenvolver a carreira pública, Aham. a carreira na magistratura. Tanto é que eu sou do concurso da ministra Cátia, que está lá no TST. Sim, Sou do mesmo concurso dela. sim. Mas como eu havia sido aprovada aqui, e aí se eu tivesse ficado no Maranhão, eu já teria sido presidente talvez umas 3 ou 4 vezes. Eu sei. Mas a minha imaturidade naquela época fez com que eu viesse para cá, até porque eu tinha me encantado com a É Paraíba, isso. com João Pessoa. Então, eu achei essa cidade assim fantástica, aquele verde que eu vi Quer aqui. dizer que foi uma decisão acertada. Foi, e aí não foi nem remoção, não foi, não, quando o Tribunal da Paraíba me chamou, eu Aham, havia sido aprovada aqui e lá. Então eu pedi exoneração lá e sim. tomei posse Que aqui. coisa, hein? Então E a assim, opção pela justiça do trabalho?
Eu sempre fui Foi uma opção encantada. porque o concurso apareceu, porque você de repente. Não, O eu que que lhe atraiu foquei para na isso? Justiça do Trabalho, talvez, como eu sempre gostei de história, Aham, então me encantava ver aquela história, a luta pela criação de um direito que está muito conectado com a tecnologia, o aham, sofrimento das pessoas. Então, a minha paixão era história, era o direito, era a sociologia. sei. Então, aquilo ali foi me encantando, aquela luta. Eu sei que eu não vou romantizar, eu não vou Aham, achar que muitas pessoas perderam vida, deram sangue, sei. porque a história, assim, o tempo muda, mas os seres humanos são praticamente os mesmos. A Aham, tecnologia que avança. O direito do trabalho é aquele eterno conflito e é, faz o atrito com o capital que é é, natural. Então, quando eu estudava, eu ficava encantada com aquilo. Quando a gente foi saindo da Revolução Industrial, como os sim, historiadores contam, né? Então, claro que não é uma linha, uma coisa linear no tempo, é algo que sim, aquelas fissuras que vão acontecendo sim. e aquela evolução que dois passos à frente, um atrás. E aí a história vai se construindo. Quando eu lia, nos livros de história, que dizia não, a sociedade humana estava passando do sistema de produção artesanal domiciliar para o sistema fabril. Então, Aham. tudo isso aí vinham aquelas histórias, havia os filmes que eu gostava de assistir. Tem um livro que me marcou muito, que é um livro chamado um Romance, de Émile Zola, chamado O Germinal. Oi? O Germinal. Sim, Esse é que eu acho que foi do tempo do realismo francês. E sim. ele conta a história dos mineiros. É um romance baseado assim lá no sofrimento daqueles mineiros, naquela exploração onde se ganhava centavos, onde se ganhava só para comprar o pão. E ali quando você lê esse livro, você vê tantas coisas. Hoje, por exemplo, que eu estou relendo alguns livros do passado, então Aham, sempre é uma nova leitura, porque é uma leitura quando você é jovem aham, e sem experiência, é, você idealiza ou romantiza algumas coisas. é, Quando a gente chega na maturidade, é. que você vai reler aquele É outro romance, livro. e aí você já percebe outras coisas que estão inclusive nas entrelinhas, É. que antes você não Eu, tinha vez por percebido. outra, me dou esse direito também de ler alguma coisa que, às vezes, mas rapaz, eu já li esse livro do Jorge Amado, por exemplo, às vezes, Os Capitães da Areia, que me encantou muito quando eu li isso ainda no segundo. É como você disse, a gente, na minha época era segundo grau, né? Era clássico, né? Curso clássico. Mas aí você fica com vontade de reler aquilo para saber. E realmente são leituras. Parece que você nunca leu o livro. De repente o Isso. livro assume outras Pronto. proporções, né? Eu reli ultimamente Memórias Póstumas de Brás Cubas, que já É, foi uma outra leitura, já foi uma outra é perspectiva, verdade. que aí você fica. A primeira leitura você não percebeu, mas na segunda você já percebe. É, Li um agora que podem até achar que eu estou querendo voltar para a adolescência. Não estou querendo voltar para a adolescência, não. Mas aqui um livro que, quando eu li na adolescência, ele me foi pelo sabor da aventura. E hoje eu li mais para analisar, reli para ver a análise do comportamento de um ser humano que se dedica àquilo e dos demais personagens, que foi A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. Todo mundo disse, é é isso. uma literatura infanto-juvenil. Sim, mas lê agora, com a sua maturidade, e aí você já observa outros aspectos. Tem um outro que eu li, Vidas Secas também. Eu Sim. ando assim, sempre que eu tenho tempo, eu Aham. estou Também só voltando só lá. tá falando em clássico mesmo, né? Memória do Brás Cubas. Isso aí tudo eu li na época do curso. Tinha um professor muito bom, que tornou-se até reitor lá da. Foi quem me deu. Eu acho que a pouca cultura que eu acredito que eu tenha, que eu ainda poderia ter muito mais, mas ele, um bom professor faz a diferença, né? E como faz? Ele foi quem me despertou, ele de chegar bem assim, você tem jeito para escrever, sabe? Interessante isso, né? E eu, que nunca fui assim um aluno daqueles, como se dizia antigamente, Sim, CDF, né? sim. Ainda se Eu, diz. mas eu passei a me interessar mais pela palavra escrita, pelas frases, pela construção, exatamente como através do professor Ivo Barbieri, era o nome dele. E se você vê um texto bem escrito, dá prazer em ler. É, Eu não claro. sei, eu gosto de ler, quando eu vejo um texto bem escrito, eu fico morrendo de inveja. Como eu queria ter essa arte de saber escrever poeticamente. Não sei, mas adoro ler, sabe? Eu gosto. Doutora Hermenegildo, deixa eu lhe falar uma coisa. A senhora tem uma carreira muito bonita, construída e muito bonita. A senhora entrou, concursou como juíza, né, do Tribunal da Justiça do Trabalho e evoluiu, tornou-se desembargador e agora presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Era isso, alguma coisa aí
que tudo isso que aconteceu na sua vida, você imaginava que viesse ser presidente do Tribunal Regional do Trabalho? Assim, eu não vou dizer que imaginava, mas era uma coisa que para mim estava muito distante, apesar do Sei, tempo já de magistratura de mais de 30 sei, anos. E aí, quando você começa a carreira, e como eu falei há pouco, eu não tinha muita noção de como se desenvolvia sei, a carreira. sei. Aí depois é que você vai percebendo. Só que aí, às vezes, é difícil quando você chega num local onde você não conhece ninguém. Mas aí tudo bem, eu fui fazendo o meu trabalho. É Ou isso. seja, se hoje eu ocupo, já é resultado de todo um trabalho e de um mérito. Tanto é que eu só sou desembargadora há 2 anos. Eu Aham. fui promovida por merecimento, eu Sim, cheguei a figurar 3 vezes, e sim. aí quando se figura 3 vezes de forma consecutiva por merecimento, Aham. e aí pela Constituição, então A o próxima presidente da será a senhora. República é É obrigado a lhe obrigado a lhe nomear. Então nomear. É não teria interessante opção. isso, né? Então eu figurei uma vez, Que aí, isso mas é a meritocracia, né? porque assim, como eu não tinha força política, e aí eu concorri, mas eu sabia que eu não tinha chance de entrar. Na terceira vez, sim, mas todas as vezes que eu concorri, por mérito. É Então, isso. assim, aí foi muito rápido, tudo aconteceu muito rápido, porque foi no final de 2022, Aham. quando foi. Passei praticamente só um ano como desembargadora, porque logo depois a então desembargadora, vice-presidente e corregedora, que era a doutora Margarida, ela Aham. se aposentou. Então, eu tive que assumir a corregedoria e vice-presidência, que são 2 cargos ocupados pela vice-presidência. Aí ela se aposentou e eu tive que assumir e tive que tentar fazer um bom trabalho em 10 meses, o que deveria ser feito em 2 anos, eu fiz em 10 meses, Já pensou? acumulando com a direção da escola judicial, porque eu adoro a escola judicial, adoro, E me gosto. parece que a senhora sempre foi muito estudiosa, né? Sempre muito, muito focada, né? Sim, eu gosto. Não é? Sabe? Então, eu consegui desenvolver em 10 meses. Eu acredito ter feito um bom trabalho, sabe? Aham. Tanto é, nós ganhamos no ano passado um prêmio, o tribunal ganhou, porque. Nós ganhamos um prêmio porque fomos o melhor tribunal de pequeno porte, porque o Tribunal do Trabalho da Paraíba é um tribunal de pequeno porte. Daqui a pouco eu explico isso. Aham. E aí, no ano anterior, nós fizemos uma conciliação vultosa no processo da execução, em processos da fase de execução, que eu acho que é bom explicar isso, porque as pessoas podem confundir o que seja conhecimento e execução. E quando foi em maio do ano passado, o presidente o vice-presidente do CSJT e também que é o ministro que cuida da conciliação lá no Tribunal Superior, ele fez questão de vir fazer a abertura aqui na Paraíba, em maio do ano passado. Então, isso já foi fruto de um trabalho. No final do ano, nós recebemos o prêmio Diamante lá do CNJ, no Encontro Nacional do O que Poder significa o Judiciário, prêmio Diamante? é quando você cumpre as metas do CNJ. Sim, certo. Então, Esse prêmio Diamante é conferido pelo TST, é não, isso? esse é pelo CNJ, porque nós Pelo temos metas do CNJ, entendi. CNJ, e aí ele fez no ano passado um encontro nacional, em dezembro, em Campo Grande. Eu fui representando, o presidente então não pôde ir, o presidente de então não pôde ir, e eu fui representando e a gente recebeu, eu tive a honra de receber das mãos do presidente do STF esse prêmio. Maravilha. Zé, estamos aqui no programa Vanguarda, tendo o privilégio de entrevistar a desembargadora Hermenegilda Leite, presidente do do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho, aqui da 13ª Região, aqui da Paraíba. Eu ia fazer uma pergunta para a senhora, o seguinte, como jornalista, eu estou puxando lá para trás, mas a reclamação, ainda quando minha irmã era da Junta de Conciliação e Julgamento aqui em João Pessoa, porque as reclamações que se ouvia contra a Justiça do Trabalho, que eram mais recorrentes, eram duas. Uma era uma certa morosidade na decisão dos casos. E a outra era de que só que os empresários que eu conhecia, não vou preciso de trabalho, só dava a razão para o empregado. Então, eu queria que a senhora analisasse esses dois posicionamentos, se ainda prevalece isso, o que alterou na Justiça do Trabalho em relação a essas duas questões. A Justiça do Trabalho ela sempre foi mal compreendida. E Aham, desde a gestação dela, lá na década de 30, quando aham. o primeiro projeto de lei foi apresentado, ele já foi engavetado. Só no começo da década de 40 E é que foi assim. conseguiu impulsionar, depois quando A passou. Justiça do Trabalho vem de Getúlio ou não? Não, ela passou a integrar o Poder Judiciário na Constituição de 46. Sim, Antes, o que certo. haviam, ele criou instituições
para a defesa do direito do trabalho, foi o Ministério do Trabalho, sim, as juntas de conciliação e julgamento, só que naquela época, na década de 30, sim, ela não pertencia ao Poder Judiciário, ela pertencia ao Poder Executivo. sim. Sabe? Eu não Então, sabia disso nunca. pois é. Então, a gente só passou a integrar o Poder Judiciário a partir da Constituição de 46, Sei. sabe? E olha, o mais engraçado é que naquele tempo, não sei se engraçado, mas interessante, Aham, é que as decisões do Supremo naquela época eram no sentido de reafirmar a competência da Justiça do Trabalho. sei. Tem um livro bem interessante de um colega meu, Manuel Toledo, lá da região de Campinas, que Aham, ele mostra, inclusive, as decisões do Supremo. sei, E aí ele faz um paralelo da década de 40, quando a Justiça do Trabalho nascia e vinham decisões para reafirmar a competência. sei. Aí a gente chega agora na segunda, terceira, quase terceira década, nos anos 20 deste século, onde o Supremo praticamente está ceifando a Justiça do Trabalho, eliminando com a competência, como você vê. Quer dizer, não você não, porque você não é da área, a gente que é da área que Aham. sabe, tirando aos poucos a competência da Justiça do Trabalho. E É, eu mesmo não estava sabendo, não tem, tá, sabia. tá um movimento assim de resistência, mas as coisas evoluem ou involuem Eu conforme sei. as pessoas, né? Mas hoje a Justiça do Trabalho, ela tem, a senhora considera que a agilidade processual, Ah, ela tem, atende sim, às necessidades das demandas que tem aí? sim, porque é o seguinte, como você falou em morosidade aí há pouco, você me É, me fez uma pergunta, eu fugi um pouquinho, mas eu volto nela. A morosidade, ela existia. No processo em papel realmente era moroso. Só que nós, assim, depois que o processo passou a ser digital, primeiro ele foi eletrônico, aí agora está digitalizado. é, Não é nem digitalizado, é um processo digital. Então é tudo mais rápido. Tanto é que esse prêmio que a gente ganhou, não só as no ano coisas estão passado, mais velozes, né? já vem, eu acho que uns 2 ou 3 anos consecutivos que a gente vem ganhando o prêmio Diamante. Aham, E então, a Paraíba, o Tribunal do Trabalho da Paraíba, em 2008, nós já tínhamos o processo eletrônico, que era chamado SUAP. Era um sistema unificado do processo eletrônico. SUAP. Então, a gente inspirou o CNJ, veja bem, inspirou o CNJ para a criação do sistema PJE. Então, em 2008, tanto os nossos processos administrativos quanto os judiciais, eles já tramitavam totalmente de uma forma eletrônica. sim, Aquilo que estava em papel foi digitalizado para o eu sei. sistema. Em 2009, 2010, o CNJ cria o sistema PJE a nível nacional, e inspirado justamente no nosso SUAP aqui. E aí, quando por volta do ano 2014, a gente já tinha migrado totalmente do SUAP para o PJE, que é o processo Sim. digital, o Hoje não se processo faz eletrônico. nada no papel mais Mais lá. nada. Tudo é na, Na tudo, Paraíba, desde 2008, não que temos mais coisa, nada em rapaz. papel. É, Economizamos muito, sabe? E isso é fomos um avanço muito pioneiros. A grande, Paraíba porque a foi gente pioneira. via aquela tonelada de papo, daqueles processos tá, desse tamanho, era realmente bastante complicado. Era. E esse protecionismo, se é que pode se falar dessa forma, em relação. Ah, que o patrão não ganha processo, assim que eles falavam, né? Ganha, é porque é o seguinte, nós temos os princípios do direito do trabalho, por óbvio, que tem o princípio da proteção, tem o É claro. princípio em favor do trabalhador. Isso passa também por conta em questões processuais, porque muitas vezes você perde uma questão ou ganha uma questão conforme o trâmite processual, conforme também a É, atuação do advogado. é isso. Porque muitas vezes você não ganha ou deixou de ganhar porque você não soube fazer uma boa prova, ou porque você não compareceu na hora marcada. Então, assim, como as pessoas não entendem muito o direito, então generaliza. Agora, por óbvio, aí essa sua pergunta, ela tem uma certa conexão com o que o CNJ e o presidente do STF anda dizendo ultimamente, ele anda combatendo o litígio predatório. Mas veja bem, na Justiça do Trabalho, não estou dizendo que não exista, Sim. mas a maioria das nossas ações é buscando verbas que não foram pagas, sabe? Uma rescisão contratual, por exemplo. Se você não paga, por óbvio que ele vai É, buscar na claro. justiça. Mas assim, a gente não trata só de rescisão contratual, a gente trata de outras tantas demandas. Nós temos
Outro dia mesmo estava com uma demanda que era praticamente direito administrativo, direito constitucional e, por óbvio, direito do trabalho. Então, existem esses princípios, e até porque na relação capital e trabalho, se sabe que o trabalhador sempre é a parte mais fraca. Não significa necessariamente dizer que 100% das ações de todos que entram ganham. Não, a maioria ganha. Aqui e acolá o empregador ganha quando ele faz uma boa prova. Já se percebe também, desembargadora, que hoje também tem hoje as pessoas, antigamente se forjava as partes, os empregados de um modo, muitos não os empregados, alguns empregados se valiam de, às vezes, argumentos frágeis, achando que a justiça ia, e hoje em dia a justiça está mais Sim, vigilante nisso e está impedindo que se tornem vítimas, né? Sim, isso. Já estão olhando com mais cautela, não é verdade? Sim, até porque assim, o processo de trabalho, que ele era um pouco mais informal, ele está muito, como se diz aqui, processualizado. Porque assim, a gente sempre adotou o processo civil, mas na realidade o processo do trabalho ele já nasceu de uma forma informal. Não foi nem informal, porque era necessário dar a devida celeridade. E aí, quando se ia julgar, por óbvio, a gente tem que julgar sempre com base nos princípios que regem o direito do trabalho. Com a adoção mesmo, e assim, as novas gerações foram chegando, e o processo CPC foi também, não é nem que melhorou, porque nós tínhamos o processo civil de 73, que foi revogado já pelo CPC de 2015, o TST já foi determinando a adoção de algumas regras dos princípios processuais do CPC, e aí a gente passou, aliás, a gente sempre adotou e a gente continua adotando ainda mais agora com a criação do sistema de precedentes. A senhora está há quanto tempo da presidência? Não, na presidência eu assumi agora, dia 7 de janeiro. 2 meses, mais ou menos. Não, nem um mês ainda. Não deu ainda para sentir a senhora fazer uma avaliação assim dos grandes desafios que a senhora vai enfrentar ali? Já deu para a senhora identificar assim, alguma coisa? Como o nosso tribunal ele vem nesses últimos anos cada dia mais se aperfeiçoando e há um comprometimento tanto de juízes quanto de servidores, então a gente vem cada vez mais, nós somos um dos tribunais mais céleres, nós prestamos um serviço, tanto é que a gente recebe muito prêmio dentro dos tribunais de pequeno porte. O que é tribunal de pequeno porte? Aí eu vou explicar que eu fiquei devendo isso lá atrás. Na Justiça do Trabalho, nós temos os tribunais de pequeno, grande e médio porte. Os de grande porte seria São Paulo, Minas Gerais, são onde os estados são mais ricos, onde há uma economia mais fortalecida. Os de médio porte, onde há, por óbvio, uma menor escala de problemas econômicos, e os de menores trabalhos em estados como nós, que são estados mais pobres, que a gente nunca não vai se equiparar nunca a São Paulo. Então, nós somos tribunal de pequeno porte, por isso nós temos menos desembargadores, temos menos juízes, por essa razão. Então, eles não vão medir a nossa produtividade junto com a de um tribunal como São Paulo. É diferente, são situações diferentes. Então, por isso, quando eu falo pequeno porte. Então, a gente... Só que aí eu me perdi. Mas em número de empregados, em número de processos, a senhora continua... Não, tem aumentado. Continua sendo, na sua opinião, um tribunal de pequeno porte? Continua. E em relação aos outros tribunais? Tem, porque os problemas continuam. Sabe? Não tem como, somos seres humanos. O litígio, como se diz, quando a relação capital-trabalho, ela é sempre tensa. A senhora acha que o número de servidores hoje do tribunal é compatível com a necessidade do tribunal, com as demandas? A senhora está bem servida? Estamos, tanto é que houve um concurso que está em aberto. Ano passado, o ex-presidente já nomeou algumas pessoas, e é porque a gente só pode nomear quando o CSJT autoriza. E, de vez em quando, ele autoriza quando surge alguma vaga. Estamos aqui com a doutora Hermenegilda Leite, que é a nossa presidente do Tribunal Regional do Trabalho, e está tirando muitas dúvidas aqui, para vocês que estão em casa também ficarem atentos, né? Aqui, por exemplo, eu estava vendo aqui, eu lhe falei do roteiro, né? Tem algumas coisas sempre que podem ser lembradas, né? Se existe alguma iniciativa do TRT para ampliar o acesso à justiça para os trabalhadores mais vulneráveis.
Sim, nós temos, a Justiça do Trabalho, ela sempre teve um setor chamado atermação. O que é isso? Você chega lá, você não pode pagar um advogado, então um servidor, ele vai lhe atender e vai reduzir a termo aquilo que você está dizendo Sim, e entra na distribuição e cai para o sim. juiz para o qual foi Como uma distribuído. justiça gratuita, não? Isso. É Tem, como uma defensoria pública. nós não, apesar da União ter a Defensoria Pública, ela não tem uma atuação na Justiça do Trabalho. Aham. Em regra, aqui na Paraíba, sempre as pessoas estão assistidas por advogados. Não sei se por desconhecimento desse setor de atermação. São pouquíssimas. Como eu disse para você, eu fui promovida ao quê? Final de 2022. Então, eu recebi pouquíssimas ações em que o trabalhador foi lá reclamar sozinho lá nesse setor. Não sei, eu vou até investir esse ano na divulgação desse É setor, claro, sabe? claro, Até porque esse ano é um ano paradigmático. é A claro, Justiça do Trabalho aqui na Paraíba vai completar 40 claro. anos. Olha, tem um tema que também está aqui que eu acho interessante, é que a informalidade, né? E o trabalho, inclusive, dos aplicativos e tal, eles têm crescido muito nos últimos anos, né? Inclusive até houve um questionamento aqui sobre tinha aplicativos fazendo transporte de motocicleta que seria proibido, enfim. Mas o fato é que o trabalho dos aplicativos, o trabalho da informalidade cresceu substancialmente. Então eu queria saber como é que a Justiça do Trabalho pode garantir direitos a esses trabalhadores. Olha, sua pergunta, ou essa sua provocação, Abelardo, ela é fantástica, porque esse tema, ele é novo praticamente, mas quando você vai analisar a história, você vê que a tecnologia sempre, ela está associada ao direito, parece que o direito do trabalho Sei. nasceu justamente das inovações que vieram, porque, veja bem, antes da Revolução Industrial, nós tínhamos, como eu disse há pouco, uma produção doméstica, uma produção artesanal. Então, a partir quando se criaram aquelas tecnologias da máquina de tear, da máquina a vapor, então aquilo ali são tecnologias. E a partir dali, de quando houve aquela migração do campo para as cidades, o direito do trabalho foi sendo constituído, não foi de graça, foi da luta, alguns dos trabalhadores junto com alguns políticos e também alguns intelectuais. E aí a gente chega hoje, é uma tecnologia mais avançada. Então, só que agora a gente está fugindo um pouco daquele paradigma do que a gente conhecia daquele trabalhador que estava num espaço e hoje ele é um trabalhador que ele está num ambiente difuso, onde ele não tem um gerente para cuidar dele, mas a gente sabe que ele tem um algoritmo para cuidar da vida dele, para saber a hora que ele entrou, que ele saiu. Eu não posso dizer que é o mesmo empregado que trabalha nas mesmas condições que um trabalhador que está num ambiente físico, que tem um gerente ou um chefe para estar controlando tudo. Aí se você pergunta, e os direitos? Os direitos é para essa categoria que está nascendo agora, que aí ainda há muita discussão, está tendo muitas pesquisas, não apenas aqui no Brasil, mas em vários países se faz essa pesquisa, se faz essa discussão. Na Europa já se reconheceu alguns direitos a esses trabalhadores, mas aqui no Brasil a coisa ainda está um pouco assim renitente, ou há uma resistência muito grande. O próprio, por conta disso, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ele acha que são trabalhadores autônomos. E aí ele diz que quem tem que julgar são os juízes da justiça comum. Mas eu lhe pergunto, mas que trabalhador autônomo é esse se ele precisa sobreviver? Autônomo é quando você realmente, se não quiser trabalhar hoje, não tem problema, porque você sobrevive numa boa. Mas pessoas que ali eles precisam, se eles não se conectam, eles não trabalham, eles não ganham. É isso. Sabe, agora, isso é uma questão que a sociedade, eu penso, ela tem que pensar que tipo de trabalhadores nós queremos. Porque quando você fala nisso, aí a gente pensa naquilo que a gente vê nas reportagens. Vezes muito acidente de moto, muitos Verdade. desses trabalhadores se tornam inválidos quando não perdem a vida, É não isso. têm nenhuma proteção É social, isso não mesmo. têm um seguro, não tem nada. Muitos daqueles que vêm entregar nossa comida, É isso. muitas vezes eles estão com a barriga É vazia. verdade. Então nós precisamos pensar. Agora, se você me disser assim, mas o que a Justiça do Trabalho pode fazer? Não, a gente analisa caso a caso, mas é preciso que o parlamento tome decisões. É Tem isso. que pensar que tipo de proteção para essas pessoas. Sabe? Se, Doutora, desembargadora, para concluir, porque nós estamos chegando ao final do programa, eu vou abordar um tema recorrente e sempre que tem despertado muitas discussões e tudo, que é a questão dos imigrantes.
né, com a deportação dos imigrantes, não vou nem falar no sistema adotado ou do método adotado para a deportação, mas eu me refiro mais à questão dos imigrantes que trabalham em muitos dos Estados Unidos, por exemplo, que trabalham muito sem direitos trabalhistas porque não tem, são ilegais e tal. O Brasil tem esse tipo, a senhora tem, o Tribunal a Justiça do Trabalho tem conhecimento de que existam imigrantes, por exemplo, em São Paulo, que é um verdadeiro país aqui dentro, né? É, tem algum indício, algum indicativo de que o país tem esse tipo de atividade não reconhecida, vamos dizer assim, oficialmente? Tem sim, Abelardo. Isso aqui são os trabalhadores invisíveis, né? Aqui na Paraíba nós temos os venezuelanos. E É era. claro, as demandas não Quer dizer que chegam. esses trabalhadores invisíveis existem em muitos lugares, Eles né, não doutor? existem, não somente nas plataformas, que eles são praticamente invisíveis, porque É, não há nada é a favor isso. deles. Existe. Aqui nós temos os venezuelanos, mas quando a gente vai para São Paulo, a gente sabe, os bolivianos, por exemplo, Aham, que é quem praticamente movimenta as fábricas de exato. confecções. E estão lá muitas vezes presos naquelas oficinas, É, muitas vezes usando fraldas para não ter que ir para o banheiro. Quando tem fiscalização, se pega, sabe? De é, vez em quando se pegou. Tanto é que é uma grande loja de roupa, a Zara, salvo engano, há sim. alguns anos atrás, ela firmou um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do E Trabalho foi, né? por conta do A trabalho Zara das. foi? Sim, não, ela não é que ela trabalhe diretamente, é Eu porque, sei. como ela terceiriza com todo o sistema de produção, então foi responsabilizado porque ela compra daquela pessoa que produz, mas aquela pessoa só produz para ela. Entendeu? Então, é Sei. toda a cadeia de produção que tem até chegar na ponta final. Então, se descobriu na época que aquelas oficinas forneciam para a Zara. O Ministério Público do Trabalho teve lá junto com o Ministério do Trabalho e ela foi autuada. Então, a gente sabe que existe no Rio Grande do Sul. E aí, tanto tem a imigração daquelas pessoas que vêm de outros países, como a migração interna, de pessoas que saem daqui da Paraíba para ir trabalhar na colheita de maçãs lá em Santa Catarina, ou para colher as uvas no Rio Grande do Sul. Esse movimento ele existe, ele acontece. O que chega na Justiça do Trabalho é pouco. As pesquisas no campo da sociologia elas são mais amplas, Sei. mas você percebe que o problema existe, ele está debaixo do nosso nariz, mas a gente não percebe. Por isso que eu chamo, são trabalhadores É invisíveis. isso. Doutora Hermenegildo, olha, nós vamos concluir o nosso programa. Eu queria que a senhora ficasse em pé aqui comigo, para a gente se despedir dos nossos telespectadores. Venha para cá. Bom, que eu tô aqui, eu tô aqui. Me avisa. Bom, aqui. Estou aqui. Bom, primeiro queria agradecer a sua presença aqui, muito esclarecedora, né, muito importante, além de ter prestigiado o programa Vanguarda com a presença de uma. Eu acredito que já estiveram aqui alguns presidentes do tribunal, porque é todo tempo que eu trabalho, mas fazia tempo que eu não tinha a oportunidade de conversar com um membro do Tribunal do Trabalho aqui da Paraíba. E fiquei muito feliz com a sua presença. Acho que a nossa conversa foi produtiva para quem está em casa, né? Passou a conhecer melhor a senhora e as suas prioridades e os seus planos, projetos para o nosso TRT. Então, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para quem está aqui nos assistindo, apenas como forma de realçar a confiança do Tribunal do Trabalho, de que tenham a confiança no Tribunal do Trabalho, no trabalho que ele exerce em defesa dos direitos trabalhistas de todos nós. Isso, Abelardo, eu quero dizer da alegria, repetir aqui a alegria de ter estado aqui com você, uma pessoa que eu já conhecia desde que eu cheguei aqui, conhecia lá do meu canto, É você não isso, sabia que eu lhe conhecia. é E isso. dizer assim que a Minha Justiça do coluna está Trabalho. fazendo 50 anos, não é brincadeira. Então, quando eu cheguei aqui, ela já existia. Então, eu quero dizer aqui para os queridos telespectadores que a Justiça do Trabalho ela tenta prestar o melhor serviço que possa, porque nós estamos comprometidos em tentar melhorar a nossa É sociedade. isso, Porque uma sociedade onde as pessoas estão com um pouco mais de dignidade, essas pessoas é elas isso, são mais felizes, elas querem contribuir. é Então, isso. que todos cresçamos juntos, sabe? Tranquilo, Que uns não fiquem atrás, sigamos. Vai ter as diferenças, vai ter, faz parte. sem Mas a dúvida. gente segue tentando fazer dessa sociedade uma sociedade mais justa, mais humana,
mais equitativa. Muito bem, eu quero mais uma vez, estou aqui agradecendo a doutora Hermenegilda e agradecer a vocês que estão sempre conosco aqui no programa Vanguarda, conferindo essa audiência maravilhosa aqui na TV Master. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã a gente está de volta com vocês novamente com mais um programa Vanguarda, tá bom? Ó, um super beijo e tchau.